Você sabia que precisa do número predial para aprovar um projeto na Copel, mesmo às vezes não tendo? Ou sabia que precisa ter a altura indicada em projeto de todos os elementos lá da seccionadora, do centro de medição, no QDG? Você sabia que o tubo que sobe no poste, no ramal subterrâneo, tem que ser de ferro galvanizado? Essa e outras questões eu vou responder aqui nesse vídeo sobre reprova da Copel, mais específico sobre reprova de um edifício de uso coletivo. Então, se você está fazendo um prédio, um centro comercial, prédio de kitnet ou de loja, tanto faz, fique até o final desse vídeo porque eu vou dar informações muito importantes sobre itens que a Copel reprovou num projeto aqui do escritório. Então, é um projeto nosso, aqui meu pessoal, e reprovou, foram erros básicos, mas foram erros, e que podem ajudar você a não reprovar também. Tudo que está escrito aqui, uma coisa ou outra a gente não sabia, era uma coisa nova, mas tudo que está escrito aqui são coisas que já são comuns pra gente e passou despercebido nesse projeto e foi reprovado. E isso acontece, é normal. Então, se você quer ter essas dicas, fique até o final do vídeo. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Rondosco, sou engenheiro eletricista, trabalho há mais de 13 anos com projetos e obras elétricas e eu sou especialista em Copel. Então erro muito e acerto muito na parte de projeto Copel. Claro, eu faço outros projetos também, mas o principal assunto desses vídeos meus no canal são Copel. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, inclusive, você pode mandar e-mail para o isaías@ivm.eng.br que eu respondo vocês por lá, respondo aqui no vídeo. Se quiserem assessoria, eu também estou disponível, é só conversar comigo pelo e-mail. Então, essa daqui é uma série de vídeos que já tem outros sobre reprovas da Copel e eu vou responder aquelas perguntas no começo do vídeo e muitas outras. Então, fique até o final do vídeo porque eu tenho certeza que se você estiver fazendo um projeto de edifício de uso coletivo, esse vídeo vai te ajudar com toda a certeza. Eu vou aqui para minha carta de reprova, vou mostrar para vocês imagens estáticas da carta e também do que foi alterado, o que tem que ser alterado para resolver o problema. O primeiro item que eles já colocaram aqui nas observações, que não é uma pendência, é que poderão ter outros itens de reprova na próxima análise. O que quer dizer isso? É que essa avaliação aqui, dessa reprova, eu posso corrigir tudo isso daqui e vir outra carta de tamanho igual ou maior com outras reprovas. E isso é muito comum. Então, quando você vai fazer um projeto e vai mandar para o teu cliente e fala que daqui a um mês vai ser aprovado, não fale que daqui a um mês vai ser aprovado, porque provavelmente não vai ser. E provavelmente, se for um edifício maior, se for uma coisa maior, não vai ser dali a 2 meses, vai ser 3, 4, 5 meses para ser aprovado, porque a Copel vai reprovar todas as vezes itens novos. E isso é muito comum, você tem que se acostumar, não adianta reclamar, é assim que funciona o jogo. Só tem que fazer, reduzir ao máximo os erros para não ter essas reprovas, ou blindar de uma forma ali que o teu cliente não saiba disso, ou que o teu cliente já esteja esperando que vai demorar 5 meses para entregar um projeto aprovado. Aí depende da tua capacidade de venda e claro, você pode chegar aqui no comentário e falar que você aprova de primeira. Parabéns. Mas não é a realidade da maioria das pessoas, não é nem a minha que trabalho muito com isso. Eu faço esses vídeos para ajudar vocês e para trocar ideia, para melhorar também a minha parte. Esse é o primeiro item que eu quero que vocês se atentem, que não é uma reprova aqui, não é um item de reprova, mas já é uma observação falando que eles vão cutucar em outras coisas depois e isso é normal. O primeiro item é sobre a ART, em que não estava escrito o número predial. O que acontece no caso desse cliente meu? Ele não tem ainda número predial, é sem número. Isso está indicado, inclusive no contrato social dele. Por quê? Porque não saiu o habite ainda do terreno, não tem um número, não foi unificado os terrenos lá. Só que o projeto está rolando, a obra está rolando. Então a Copel, ela tem esse problema que ela precisa de um número predial, é obrigatório. Esse era um dos itens que eu sabia que ia reprovar, ou tentei passar também, às vezes vai que passava sem ser percebido, mas é um item básico que dificilmente eles não iam ver, né? Mas é obrigatório que tenha número predial. Então o que você precisa fazer se não tiver? Você vai ter que colocar um número lá que você acha próximo do que vai ser, tentar ver na rua qualquer e tentar aprovar. Depois de aprovado, você vai ter que pegar e reaprovar o projeto e indicar lá nas observações que não foi alterado nada, tirando o número predial. Provavelmente é isso que vai acontecer aqui. Eu tentei encontrar um número ali que provavelmente vai ser, o cliente me ajudou também nisso, mas ele não tem certeza, pode ser que a prefeitura mude. Então eu vou tentar aprovar, esse item vai ser aprovado agora, e daí se aprovar o resto das coisas, beleza. Daí quando sair o habite e se tiver um número diferente, eu pego e reaprovo o projeto e ponto. É isso que eu vou fazer. Diagrama unifilar, medições de detalhe. Os cabos enterrados devem possuir isolação de 1 kV. Isso aqui não foi uma reprova,
foi porque eu não escrevi qual que era a isolação do cabo no projeto. Então eu coloquei uma observação em todas as plantas que o cabo é 0,6/1 kV se forem enterrados. É só isso que eu coloquei em todas as plantas. E isso é claro, né? Lembrem-se que todos os cabos subterrâneos, eles precisam ter dupla isolação, que é justamente esse 0,6/1 kV. Eles têm razão de colocar essa observação para não gerar dúvidas no eletricista. Então eu teria que ter escrito realmente isso daí. Os cabos que alimentam o CM divergem dos informados no diagrama do QDG rever. O que acontece? Isso daqui eu até peguei a versão anterior para mostrar que no diagrama do CM está mostrando aqui, ó, 3 de 120, 120. E no caso do QDG, ó, tá mostrando 95. O cabo é o 95, não é 120 como está escrito aqui. Tá errado isso daqui. Isso aqui é um problema de ter a planta muito particionada. Normalmente eu faço um diagrama onde sairia da seccionadora, ligaria no QDG e ligaria no centro de medição. Um único arquivo. O padrão Copel são arquivos separados, então acabou acontecendo do meu projetista não se ligar disso. Passou por mim também, porque eu vi essa planta, nem me liguei e foi errado fazer o que acontece. Então, foi isso. Não foi nem o 120 estaria errado e nem o 95. Aqui está errado porque eu coloquei 3 cabos por fase, né? Não seria 200 amperes, 3 cabos por fase. Isso está errado. Mas a Copel nem se atentou a isso. Eles só falaram que o cabo diverge. Se eu quiser colocar 3 cabos por fase, eu poderia, porque está acima da capacidade do disjuntor. Então, tá tranquilo. Continuando, no detalhe do CM, o visor deve ficar para o lado esquerdo e o disjuntor para o lado direito. Esse daqui foi uma coisa que quando o projetista me mandou, eu realmente não me liguei que estava errado. Estava puxando do modelo antigo, porque mudou em 2019, se eu não me engano, mudou a norma e passou como padrão que primeiro você entra no medidor e depois no disjuntor. Então acabou sendo invertido no desenho ali, estava o disjuntor para a esquerda e o medidor para a direita, então teve que ser alterado, invertido só isso. Então isso foi feito. Indicar a altura do CM em relação ao piso acabado. Acabou até sendo esquecido e foi excluída essa cota porque já estava no detalhe padrão da Copel, tem a cota do visor, do último visor para baixo e foi excluído aqui, foi esquecido de colocar. Então foi um erro realmente esquecido, não tem nem o que falar. Diagrama unifilar QDG detalhe. Indicar os barramentos que alimentam a proteção do CM1. Vou mostrar o diagrama para vocês aqui do QDG. O que acontece? A saída aqui, ó, do QDG, daí depois vai entrar o porquê tá dessa forma a parte de baixo aqui, mas em resumo, eu tenho o barramento principal. Vou mostrar um detalhezinho aqui bem genérico que a gente tem, que é esse aqui, ó. Inclusive, isso aqui é uma dica. Para Copel, evitem muitos detalhes, façam detalhes mais genéricos, não deem mais motivo para a Copel reprovar. É preferível que se faça um detalhe mais simples para a Copel e faça muito mais detalhado para o teu eletricista, e não o contrário. Quanto menos informação você der, menos motivo você der para a Copel reprovar, melhor. Então fique atento a isso. Esse é o detalhezinho do QDG, esse aqui já está alterado, inclusive, esse daqui é a versão nova, mas o que acontece? Esse barramento grande, o barramento principal, ele é maior do que o barramento do disjuntor, isso é óbvio. A Copel, ela pede que seja indicado esse barramento aqui, ó, da forma como está indicado. Ou seja, ó, o barramento principal, meia por 1 1/4. O barramento do 200 amperes é 1 polegada por 1/8. Então o barramento é menor. Então você precisa tomar cuidado com isso. Uma coisa importante também aqui até está invertido, mas sempre o valor menor é a espessura, né? Então aqui o meia é a espessura, 1/8 é para ser a espessura. Ou 1 polegada é a largura. Aqui ele só pediu para indicar, isso aqui não estava sendo indicado. É um item que realmente a Copel pede, passou batido aqui, mas a Copel pede. Então teria que ter essa indicação mesmo dos barramentos no diagrama. Medições de carros elétricos e de posto. Nesse caso aqui era um centro comercial em que tinha um posto, tem uma medição específica para o carro elétrico e tem várias lojas. Ele falou aqui, ó, que a medição dos carros elétricos e do posto, retirar a proteção do QDG, apresentar a medição antes da proteção e utilizar a caixa GNE para as unidades. E daí colocou a observação que os cabos, se forem enterrados, isolação no KV. O que acontece? Eu não vou mostrar aqui porque eu não achei na hora aqui para mostrar para vocês, mas o projeto inicial eu coloquei o QDG como disjuntor aqui e coloquei uma EN para medição desse carro elétrico. Não estava errado dessa forma, só que eles pediram para eu inverter, eu colocar medição e proteção numa GNE e tirar o disjuntor do QDG. Por que eu tinha colocado apenas um disjuntor e não nas duas caixas? Porque até 6 metros de distância eu posso escolher se eu quero colocar no QDG ou na medição. Eu sempre coloquei no QDG. Eu não lembro de ter sido reprovado isso alguma vez por isso. Eu acho que foi uma preferência do analista da Copel. Então eu retirei. Aqui nesse detalhe tinham 2 disjuntores de 200 aqui no mesmo QDG e tinham 2 ANs para alimentação. Eu tive que inverter isso. Tirei o QDG daqui e indiquei 2 GNEs. Voltando a reforçar, detalhe para a Copel o mais simples possível.
Até porque facilita você fazer em escala. Eu estou abrindo aqui um projeto meu. Vocês podem copiar isso, inclusive, porque já é coisas testadas há algum tempo. Então é um projeto real meu. Continuando, indicar a altura do QDG em relação ao piso acabado. É a mesma coisa do centro de medição, acabou sendo esquecido a altura do QDG. Aqui, o QDG ele vai ficar a 1,70 m do piso acabado. Todas as minhas caixas, por padrão, elas ficam 1,70 m. É padrão Copel isso também. Eu coloquei uma cota indicando isso no detalhe do QDG. Como eu disse até agora, foram poucos erros reais. A maior parte são coisas de desenho, e isso é normal também, ainda bem, né? Seria ruim para mim se eu estivesse apresentando para vocês e fazendo vídeo para o YouTube com um monte de erro no projeto. A maior parte das coisas aqui não é erro, é detalhe de desenho que eles pediram a mais. Isso é natural. Daí, o diagrama unifilar da seccionadora de detalhe. No unifilar, indicar no ramal de entrada a rede Copel e sua tensão, que no poste devem ser 2 eletrodutos de ferro galvanizado antes da caixa de passagem, rever barramentos informados, a alimentação do DPS deve sair depois da proteção geral, no detalhe prever a caixa do DPS logo após a seccionadora, indicar a carga instalada e demandada do projeto. Aqui era bastante coisa. Primeira coisa, indicar a tensão. Isso nunca tinha me pedido. Eu peguei lá na seccionadora e fiz o que eles me pediram. Coloquei que a tensão é 127/220. Então coloquei aqui, ó, 127/220. Outro pedido deles, indicar o tubo de ferro galvanizado. Eu não tinha indicado uma caixa de passagem aqui. Eu tinha indicado apenas a saída do eletroduto do PVC flexível. Eu indiquei uma caixa de passagem Copel e daí indiquei que o tubo que sobe no poste é de ferro galvanizado. Também nunca tinham me pedido isso, mas é normal, é um detalhe normal que acho válido, inclusive eles pedirem para ficar mais claro. Rever barramentos informados. O que aconteceu aqui foi um erro de digitação em que o meu projetista acabou escrevendo no barramento da seccionadora, isso aqui a gente já sabia que é padrão, né? Sempre tem que indicar o barramento da seccionadora. Ele escreveu 1,6 por 1,1/4 e na verdade era meia por 1,1/4. Foi um erro de digitação. Foi corrigido também. O DPS logo após a seccionadora. Isso daqui foi um erro do projeto anterior a ser copiado. Aqui entra a mesma questão que eu sempre falo de você ter plantas separadas. O que acontece? Às vezes a gente faz a entrada pela esquerda ou pela direita na seccionadora, dependendo do diagrama. O desenho que foi pegado estava entrando pela direita e daí foi colado e aqui estava entrando pela esquerda. Então acabou que a proteção do DPS pegou na entrada da Copel e não na saída do disjuntor. Foi um erro de desenho, realmente estava errado. Foi alterado, aqui ó, já está a versão alterada, depois do disjuntor. DPS sempre depois do disjuntor. Medição de bomba de incêndio se tiver, antes do disjuntor. E indicar carga instalada e demandada no projeto. Esse daqui eu vi e, para ser bem sincero, eu peguei e dei uma testada para ver se ia passar, que eu não coloquei mesmo, eu não tinha colocado, eu não tinha fechado a carga ainda instalada, então eu tentei forçar sem ele. Tem que escrever aqui, ó, tanto no centro de medição, quanto aqui no QDG, a carga instalada, 254 kVA, 1000 watts, e a demandada, 220 1000 watts, que dá um barramento para 600 amperes. Isso daqui a Copel não vai te perguntar como que você chegou nesse 220. Isso não acontece. É eu que determino, é eu que quero, é eu que determino. Eu não preciso, se eu não quiser, nem fazer conta. Se eu quiser que seja 600, vai ser 600. Se eu quiser que seja 200, vai ser 200. Quem manda aqui é o projetista, o engenheiro eletricista. Se você dimensionar abaixo do que realmente o teu cliente vai precisar, o que acontece? O que acontece é que você vai tomar um processo do cliente porque você dimensionou errado. Isso vai acontecer. Tem que tomar cuidado com isso. A Copel está pouco se lixando, não é problema dela. Se precisar mexer na rede, para eles não é nada. Mexer na rede para atender talvez uma carga maior, mas para você que está projetando é. Então sempre tome cuidado com esse fator de demanda. E é muito subjetivo isso. Até por isso que eu tenho uma série de vídeos sobre demanda, sobre um analisador de energia, para tentar colocar isso na prática. Até porque a maior parte dos cálculos que eu vi são furados. Você ter prática, isso é muito prática, muito de sensibilidade, de você ter vivenciado aquele projeto, de você ter entregado aquela obra, visto isso depois. É complicado você definir isso mesmo. Aqui, basicamente, é problema teu, mas a Copel pede para você indicar. Indicar a altura da seccionadora em relação ao piso acabado. Padrão, a altura de todas as caixas é 1,70 da aresta superior, não tem erro. Faltou indicar a cota, só isso. Ficha de dados estatísticos. Na planilha de queda de tensão, retirar informação de unidade EN, indicar a unidade e não a caixa. Também, informações de cabos e suas isolações devem ser iguais aos indicados nos unifilares. O que tinha aqui? Tinha a queda de tensão entre o QDG e as medições da EN. Por isso que ele falou aqui da EN, porque era do QDG, alimentava uma EN que era do posto e do carregador do carro elétrico. Eles pediram para tirar essa queda de tensão. E eles também pediram para ver que o cabo estava errado. Quando eu mandei para lá, eu acabei não vendo. Isso até passou por mim também. Quando foi mandado para lá, estava indicado na tabela de queda de tensão 120 milímetros
e no projeto estava indicado 95, estava errado, não estava batendo as informações. Ambos estavam certos se eu tivesse colocado, só que tem que estar batendo as duas informações, né? Por serem em locais separados, por algum motivo foi mexido no projeto e não foi alterado e foi errado, teve que alterar. E planta baixa dos alimentadores, apresentar nota com informação da caixa de passagem. Ela deve ser 80 por 80 com tampa 60 por 60 de ferro fundido com dispositivo para lacre para todas as caixas com ramais não medidos. Isso daqui é só uma observação, não tinha nada errado, mas eles pediram para escrever essa observação nas caixas. Eu vou mostrar para vocês onde que foi escrito. Então vou lá na planta de implantação minha, eu tenho aqui a observação. Caixa de passagem, ela deve ser de 80 por 80 e escrito. Eu só escrevi isso daqui na caixa de passagem. Eu já tinha escrito de uma forma um pouquinho diferente, eles pediram para escrever dessa forma, eu copiei e colei o que eles mandaram, eu escrevi. Aqui também eu fiz uma observação, isso daqui já estava no projeto, que é energia não medida, ou seja, a energia medida está lá no centro de medição na entrada desse consumidor. Aqui eu não precisaria usar necessariamente essa caixa. A Copel ela recomenda que eu utilize para ter uma padronização, mas não é obrigatório. Eu usei a mesma caixa padrão Copel da energia medida para a energia não medida, mas o problema passa a ser do cliente e não da Copel. Então eles pediram só essa observação. Indicar com nota que a seccionadora deve estar no máximo a 5 metros do alinhamento predial. Bom, isso também é óbvio que tem que estar, só que às vezes você não representa da melhor forma possível. Aqui, inclusive, estava com 5 metros, eu estou mostrando aqui um pedaço onde estava essa cota, mas na situação, aqui na cota, entre o padrão e o alinhamento do terreno, sempre tem que estar escrito 5 metros, ou 4, ou 3, não pode ser maior, e tem que ser indicado em cota, porque se tiver 5,5 metros, por exemplo, a Copel reprova, né? Ela quer que garanta que a pessoa que vai executar não passe desses 5 metros, então eles pediram essa cota. E na planta de situação, apenas uma nota escrito que no máximo a 5 metros do alinhamento predial. Essa reprova aqui foi muito de detalhes e inclusive eu já mandei esse projeto há uns dias atrás e lendo aqui e olhando o projeto, porque eu não tinha olhado ainda quando o meu projetista fez a correção, eu nem olhei, ele só mandou para mim e eu reencaminhei e eu peguei outros erros ali que eu não tinha visto que o analista vai pegar, porque são coisas que estavam escritas aqui que o meu projetista interpretou de uma forma diferente. E isso acontece, isso é muito comum. Você interpreta de um jeito, corrige e na verdade o analista não queria dizer que era aquilo. Isso acontece muito. E agora, ainda mais com a dificuldade de você entrar em contato com o analista, acontece mais ainda. Não aconteceu, vai ser reprovado de volta e eu vou fazer outro vídeo corrigindo de volta esse projeto, infelizmente. Mas acontece. Em resumo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham também aprendido com os meus erros. Como eu sempre digo, o mais importante desse canal é a gente trocar informações e tentar reduzir a chance de erro. Quando o projeto começa a ficar um pouquinho maior, a quantidade de erros aumenta, infelizmente é assim mesmo. A quantidade de observações que a Copel vai pedir para você fazer aumenta, mas o importante é a gente estar melhorando conforme o tempo. Se você quiser entrar em contato comigo, manda um e-mail ali no isaias@ivm.eng.br que a gente conversa sobre consultoria, sobre outros projetos, sobre dúvidas, sobre parceria de negócio. Eu sou muito aberto, eu quero fortalecer com esse canal a parte de engenharia elétrica. Eu quero que a gente se una para fazer projetos cada vez melhores. Também, se eu ver alguma coisa que eu não concordo com a Copel, eu vou reclamar nesse canal, que é um canal aberto para isso também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail ou comentar aqui, beleza? Até a próxima!